Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo à sua primeira aula que vai preparar o seu computador para este curso. Eu vou te passar agora algumas recomendações e estamos na era do chat GPT, ok? Nas versões anteriores desse treinamento, que foi criado em 2016, eu gravava um vídeo, explicava, olha, você tem que ter um computador com sistema operacional que foi projetado para programadores. Qual é o sistema operacional que não é projetado para computadores? Fica essa pergunta no ar. O Windows Home, por exemplo. O Windows Home, o próprio nome está dizendo Home. O que significa isso na prática? Usar o computador para navegar na internet. Usar o computador para ler e-mails. Usar o computador para acessar vídeos. Usar o computador para editar fotos. Usar o computador para Netflix, Amazon, etc. Usar o computador para planilha eletrônica. Usar o computador para editor de texto. Usar o computador para PowerPoint. Usar o computador para trabalhos escolares. Usar o computador para escrever um TCC de faculdade. Usar o computador para programação Java. Não. Usar o computador para criar um web service utilizando Docker? Não. Usar o computador para aprender Kotlin? Não. Home é home. Se você for trabalhar com desenvolvimento, o setup do seu computador muda completamente. Por quê? O perfil é outro. O perfil da pessoa que está estudando e quer ser um desenvolvedor de aplicativos para a plataforma Android é diferente do perfil da pessoa que quer criar um PowerPoint, uma planilha eletrônica, um editor de textos. Entendeu, pessoal? Coloque isso na sua cabeça. Se por acaso o seu sistema operacional for o Windows Home, leve em consideração fazer um upgrade. Eu lamento dizer isso para você, mas em nenhum lugar, em nenhuma empresa, você vai encontrar o Windows Home com o Android Studio instalado, com o Postgres instalado, com o Web Service instalado, com o Docker instalado e outras ferramentas fundamentais. O Android Studio, por exemplo, instalado. Você não vai achar, ok? O que você vai fazer com o seu computador? Formatar, instalar uma versão nova de um sistema operacional compatível com o seu perfil profissional novo, que é o quê? Desenvolvedor Android. Tá certo? Então, o que você precisa ter no seu computador? Qual é a configuração do seu computador? Primeira coisa é o seguinte: tem que ser um processador que permita virtualização. Na virtualização, você vai conseguir rodar emuladores das versões do Android Studio. Por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo que tem que ser compatível com a versão 10 do Android Studio. Você vai rodar um emulador e vai testar na versão 10 do Android Studio. Você está desenvolvendo um aplicativo que tem que ser compatível com a versão 5 do Android Studio. Você vai rodar o emulador, vai setar o emulador para a versão 5 e ele tem que rodar lá naquela versão. Ok? Na prática, evita que você tenha que ter vários celulares. Cada celular com uma versão diferente do Android Studio, da API do Android Studio, da versão do Android, melhor dizendo. Tá certo, pessoal? Para isso, você precisa ter um computador que tenha capacidade de rodar virtualização, máquinas virtuais. Ok? Importante você entender isso. O Android Studio, ele já traz para você tudo o que é necessário. O que é Android Studio, professor? Eu sou novo, eu não faço a mínima ideia, eu estou começando agora, eu sou totalmente iniciante. Curso completo desenvolvimento Android para iniciantes, setup do computador. Sou completamente iniciante, o que eu tenho que fazer? Fica tranquilo que eu vou te passar as orientações. Tá legal? Bom, antes de falar o que eu sei, o que eu já sei pela minha experiência, anos e anos, mais de uma década trabalhando com desenvolvimento mobile, vários computadores, eu vou te mostrar uma maneira de você conferir o que eu estou dizendo.
Vamos para a era da inteligência artificial. Vamos fazer uma pergunta para o chat GPT. Pronto, pessoal. Estamos aqui no famoso chat GPT. Ok? Eu tenho a minha conta, uma conta free. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a configuração mínima que eu, como desenvolvedor Android, aprendiz ou iniciante, devo ter no meu notebook ou no meu PC desktop para poder rodar o Android Studio e um emulador sem comprometer a performance. Interrogação. Enter. Vamos ver a resposta. Vamos colocar um zoom aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Vou ler para você. Para rodar o Android Studio e o emulador de forma eficiente, você precisará de um computador com uma configuração mínima que atenda aos requisitos básicos do Android Studio e do emulador. Aqui está uma configuração mínima recomendada. Processador. Core Intel i5 AMD Ryzen 5 ou superior. Um processador com múltiplos núcleos e threads. E preferencialmente para lidar com uma carga de trabalho de desenvolvimento Android de forma eficiente. Memória RAM. 8 GB de RAM. O Android Studio e os emuladores podem consumir uma quantidade considerável de memória, especialmente ao executar aplicativos mais complexos. Ter 8 GB de RAM permite um desempenho mais suave durante o desenvolvimento. Minha recomendação é que você tenha 16 GB de RAM, ok? Maravilha. Armazenamento. SSD é recomendado. SSD, Solid State Drive, de pelo menos 256 GB, um SSD é altamente recomendado, pois oferece tempos de carregamento mais rápidos para o Android Studio e os projetos. Além disso, espaço de armazenamento adicional é útil para projetos, emuladores e outras ferramentas de desenvolvimento. Placa gráfica GPU. Embora o Android Studio não seja particularmente intensivo em gráficos, com placa gráfica dedicada ou integrada, moderna, ajudará no desempenho geral do sistema e pode melhorar a renderização da interface do Android Studio e do emulador. Sistema operacional. Windows, Mac ou Linux. O Android Studio é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS e várias distribuições Linux. Certifique-se de usar um sistema operacional suportado e mantido atualizado para obter o melhor desempenho e compatibilidade. Conexão com a internet. Conexão da internet estável. O Android Studio e os emuladores podem precisar baixar e atualizar grandes quantidades de dados, como SDK, ferramentas de imagem do sistema. Uma conexão de internet estável garantirá uma experiência de desenvolvimento sem interrupções. Configurações adicionais. Certifique-se de que o seu computador atenda aos requisitos mínimos do sistema operacional escolhido e mantenha o sistema e os drives atualizados para manter a estabilidade e o desempenho ideais. Se possível, procure um computador com configurações que excedam esses requisitos mínimos para uma experiência de desenvolvimento mais fluida e sem interrupções. Lembre-se de que, embora essas sejam os requisitos mínimos recomendados, quanto mais potente for o seu computador, melhor será a experiência de desenvolvimento. Ok, pessoal? Vou fazer uma pergunta agora. Entendido. Poderia
me informar se é recomendado utilizar o Windows Home para desenvolvimento Android? Ok? Vamos ver. Olha que interessante, pessoal. Eu já estou lendo. Olha que interessante. Embora seja possível, deixa ele terminar. Olha que interessante. Embora seja possível desenvolver aplicativos Android no Windows Home, existem algumas considerações a serem feitas. Eu sou um professor divertido, pessoal, vai se acostumando. Restrições do sistema. Essa é uma das características top. O Windows Home tem algumas limitações em comparação com as versões mais avançadas do Windows, como o Windows Pro ou Enterprise. Por exemplo, o Windows Home não inclui recursos avançados de gerenciamento de rede, virtualização ou segurança, o que pode ser útil para o desenvolvimento Android, especialmente ao usar emuladores. Entendeu? Se você tem o Windows Home, você não vai rodar o emulador. Não adianta fazer pergunta para o professor. Eu vou perguntar, você usa o Windows Home? Lamento, não funciona. Habilidade de virtualização. Para executar emuladores Android com bom desempenho, é importante ter virtualização habilitada na BIOS do seu computador. Alguns dispositivos com Windows Home podem ter restrições ou limitações na habilitação da virtualização, o que pode afetar o desempenho dos emuladores. Vai dar problema, vai travar, você vai ter dificuldade, entendeu? Atualizações e suporte. O Windows Home geralmente recebe menos atualizações e suporte do que versões mais avançadas do Windows. Isso pode resultar em problemas de segurança ou compatibilidade que podem afetar o desenvolvimento dos aplicativos Android. Ferramentas de desenvolvimento. O Android Studio é compatível com o Windows Home. Compatível com o Windows Home. E pode ser instalado e executado sem problema. No entanto, você pode encontrar problemas de limitações ao usar ferramentas de desenvolvimento ou integração contínua para que requerem recursos específicos do Windows. Em resumo, enquanto é possível desenvolver aplicativos Android no Windows Home, pode haver algumas limitações e considerações a serem feitas em relação aos recursos disponíveis e ao suporte do sistema profissional. Se possível, considere a atualização de uma versão mais avançada do Windows. Sem comentários. Com o Windows Pro, para obter uma experiência de desenvolvimento mais completa e sem restrições. Entendeu, pessoal? Vou fazer uma outra pergunta agora. Entre utilizar o Windows Home e o Linux Ubuntu em um notebook para desenvolvimento Android, qual é a melhor opção para um desenvolvedor iniciante? Vamos perguntar. Olha só, eu vou pular aqui a parte do Windows, eu vou direto para a parte do Linux. Personalização e controle. O Linux Ubuntu oferece uma maior flexibilidade de controle sobre o seu ambiente de desenvolvimento. Você pode personalizar o sistema operacional de acordo com as suas preferências e necessidades específicas. Desempenho. Em geral, o Linux Ubuntu tende a ser mais leve em termos de recursos do sistema em comparação com o Windows, o que pode resultar em um desempenho melhor, especialmente em hardware mais antigos ou menos poderosos. Ferramentas de desenvolvimento. Muitas ferramentas de desenvolvimento populares, como o Android Studio, estão disponíveis para Linux. Além disso, o Linux oferece uma ampla variedade de ferramentas de linha de comando e utilitários que podem ser úteis para o desenvolvedor. Recomendações. Se você já está familiarizado com o Windows e se sente confortável usando,
pode ser uma escolha sólida para você. No entanto, se você estiver interessado em explorar um ambiente de desenvolvimento mais personalizado e de código aberto, o Linux Ubuntu pode ser uma excelente opção. Como você está interessado em novas tecnologias e padrões de projeto, experimentar o Linux pode expandir seu conjunto de habilidades e conhecimentos. Expandir o seu conjunto de habilidades e conhecimentos. Gostei. Em última análise, a melhor escolha depende das suas preferências pessoais e das demandas específicas do seu projeto de desenvolvimento de Android. Demandas do projeto. Normalmente, as empresas oferecem um sistema operacional Windows Pro, ou macOS, ou Linux. Experimentar ambos os sistemas operacionais pode ajudar a tornar a sua decisão informada. Experimentar ambos. Faça dual boot. Tente os dois. Beleza? Bom, pessoal, então, brincadeiras à parte. Repense o seu computador, se o seu computador não estiver adequadamente configurado, com o sistema profissional, etc. Participe do grupo dos alunos para ouvir o que os outros alunos estão usando no contexto de setup do ambiente de desenvolvimento para se capacitar como um desenvolvedor Android. Considere o que o mercado de trabalho está preferindo, ok? Converse com as outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai desenvolver, e no começo existe uma barreira que você vai ter que superar. Tá legal? Aquele computador que você usa para assistir Netflix, agora vai receber um novo setup para ser o seu principal recurso para criar aplicativos Android. Beleza? Tudo de bom? Se tiver dúvida, pessoal, se tiver dificuldade, faça pergunta. Coloque aqui, nesta aula, a configuração do seu computador, qual o seu processador que você está usando, que eu vou te dar dicas. O que você tem que fazer. Tudo de bom? Na próxima aula eu vou te mostrar como instalar, aonde baixar o Android Studio, adequado para o seu sistema operacional. Bye, bye!